E aí, gente, bem-vindos ao Energy Talks, Energy Hub Talks. A gente está reta final do ano de 2025. Esse é, eu diria que é quase o último Talks do ano. A gente ainda pretende fazer mais um, mas eu queria dar boas-vindas a todo mundo, a todos, nesse evento que a gente faz todo mês aqui dentro do Arca Hub. Para quem não me conhece, eu sou Alexandre de Castro, eu sou o diretor executivo do Energy Hub. E todo mês a gente promove uma conversa sobre a temática inovação e o impacto da inovação do setor energético. Hoje tenho o prazer de estar aqui com o Marco Vilela, Gabriel Krops, e a gente vai falar sobre tendências para 2026. A gente quis afunilar um pouco de tendências de 26, não é tendência para 27, para 28, que o leque fica muito grande. E eu queria pedir para vocês, primeiro para se apresentarem e depois para falar um pouco, na sua visão, o que nós, usuário, nós, cidadão, nós, pessoas normais, vão identificar de diferente em 2026 no setor energético. Gabriel, por favor. Vamos lá. Bom, obrigado aí pelo convite, é sempre um prazer estar aqui na Arca, não precisa muita coisa não, só me chamar que eu venho, estou sempre aqui nos eventos, já participamos, já fizemos vários eventos aqui também, aproveitando o espaço. Sou o Gabriel Krops e sou fundador e um dos sócios da Sinergás, que é uma empresa que trabalha basicamente 35 anos no mercado de gás natural e desde 2008 também no mercado de biogás e biometano. Então fomos um dos precursores aí. Então, em 2013, fui um dos fundadores da Associação Brasileira do Biogás, sou um dos fundadores também, diretor executivo do Comitê Nacional do GNV, na Firjan, aqui do Rio de Janeiro, e estou também há 3 anos como presidente do Conselho de Energia e Transição Energética da Associação Comercial do Rio de Janeiro. Você conhece pouco do assunto, então? Não, eu estou sempre pesquisando, sou curioso. É isso aí. E para 2026, o que vai acontecer que vai mudar? Cara, assim, as pessoas me perguntam sempre assim, pô, Gabriel, mas a transição energética e tal, eu acho que assim, vale a pena talvez até a gente, quem está nos ouvindo, né, quando a gente fala de transição energética, muita gente tem a ideia de que não, que a gente vai virar uma chavinha, né, e aí vamos ter energia renovável, pô, para dar com o pau aí, tá tudo certo, e não é assim que funciona, né, essa não é a primeira transição energética, né, a humanidade já passou por várias transições energéticas nos últimos milhares de anos, então a gente já sabe como é que isso funciona. E basicamente todas as transições energéticas que a gente já passou na nossa história, elas não foram substitutivas, elas foram aditivas. O que eu quero dizer com isso? Sempre que surge uma nova fonte de energia, ela traz com ela uma abertura, um leque de novas tecnologias. Foi assim com o carvão, que trouxe toda a tecnologia da Revolução Industrial, depois foi assim com os derivados de petróleo, que trouxe toda a tecnologia da mobilidade, da aviação e uma série de outros segmentos, né? E está sendo agora também com essa nova era que a gente está entrando e que não está muito claro qual vai ser essa grande fonte de energia. E provavelmente nós não vamos ter uma nova grande fonte de energia que vai substituir totalmente todas as outras. Então, todas essas transições, elas foram sempre uma em cima da outra. Então, a gente usa até hoje a primeira fonte de energia que a gente conseguiu dominar, que foi a lenha. Né? Então, 12% da energia do mundo é lenha. 9% da energia do Brasil é lenha. É quase a mesma coisa que o gás natural. Então, a gente ainda usa lenha. Né? Então, a gente usa carvão, a gente usa petróleo, e a gente vai continuar usando todas essas fontes. A questão é que nós estamos tendo novas fontes que estão chegando e que estão se somando para poder suprir esse crescimento da demanda. Né? Que as pessoas falam, mas energia eólica e solar, não, existe, e é ótimo, é maravilhoso, investimentos incríveis, mas a base é muito baixa. Né? Então a gente, apesar de ter uma matriz elétrica muito limpa, nós vamos entrar na eletricidade daqui a pouco, a eletricidade ela responde por menos de 20% do consumo final de energia no Brasil. 80% vem de outras maneiras, outras formas de energia que não a energia elétrica. E o problema é que a maior parte desses outros 80% vem do quê? Das energias fósseis, principalmente do óleo diesel, que abastece praticamente 100% do transporte pesado. Então estamos falando de caminhões e ônibus, e hoje a gente não tem qualquer perspectiva de uma mudança dessa matriz. E uma coisa
que já está acontecendo, já é uma realidade, é a utilização do próprio gás natural como esse substituto do diesel, que é uma tecnologia dominada, existente. O Brasil é muito rico em gás natural, o Rio de Janeiro, particularmente, é muito rico em gás natural. E tem o biometano, que está chegando já de alguns anos para cá, não é uma coisa nova também, já tem 10 anos pelo menos aí essa indústria do biometano no Brasil, mas de alguns anos para cá começou a ficar um pouco mais famoso. Então tem muita coisa acontecendo aí, tem muita novidade. E como é que isso vai impactar no dia a dia do consumidor, por exemplo? Acho que a gente tem dois aspectos, né? A gente tem um aspecto, vamos dizer, corporativo das empresas, e quem está nos escutando aqui e trabalha nesse mundo corporativo, e tem a nossa vida, né, como pessoas físicas, como cidadãos, né? Eu acho que, do ponto de vista corporativo, todas as empresas hoje utilizam, de alguma forma, a logística, o transporte, ou dependem dessa logística e desse transporte, dos seus produtos, dos seus serviços, dos seus funcionários, o que quer que seja. Esse transporte, eu garanto a você hoje, ele é 100% baseado em óleo diesel, fóssil, caro, né, e importado. O gás, ele vem com uma alternativa nacional, mais sustentável, apesar de ser fóssil, ele é mais sustentável do que o diesel, e extremamente competitiva, extremamente competitiva. Estamos falando de reduções de custos de 20% a 30%. É extremamente relevante para qualquer empresa. Então é algo que as empresas hoje não podem se dar o luxo de não olhar. E ainda mais vindo com o biometano acoplado, que utiliza toda essa infraestrutura existente, com uma solução 100% descarbonizada, um combustível renovável. Então acho que, do ponto de vista corporativo, as empresas não podem hoje se furtar a, pelo menos, tentar entender como que ela pode substituir o óleo diesel pelo gás e pelo biometano. E do ponto de vista pessoal, a gente fala muito do transporte de carga, mas o transporte de passageiros também. Então hoje no mundo inteiro se utiliza o gás natural e o biometano para transporte público, nos ônibus. Já é uma realidade no Brasil. Está começando já em São Paulo, tem algumas outras cidades que têm esses projetos. A gente tem duas agendas muito fortes aqui no Rio de Janeiro, uma com a Secretaria Municipal de Transporte, outra com a Secretaria Estadual, que são os ônibus intermunicipais. Então tem bastante coisa para acontecer. Eu ia tocar exatamente nesse ponto. A gente está falando aqui do Rio de Janeiro, e a frota de carros a gás no Rio de Janeiro, ela é particularmente alta. Isso. Não é verdade em todas as cidades, em algumas outras, São Paulo, em outras cidades tem também uma frota muito grande. Olhando para o Brasil, eu vejo dois desafios, se você puder dar uma pincelada para a gente, como que isso vai mudar para o ano que vem, e em seguida. Carros leves, como que as outras cidades vão começar a chegar num patamar parecido com o Rio de Janeiro, e quando que a gente vai começar realmente a ver veículos pesados fazendo essa transição de diesel para o gás, porque é muito mais limpo do que o diesel. Sim. Mas ainda a gente não vê tantos veículos pesados usando gás. Qual que é o cenário nacional para isso? Bom, vamos lá. O Rio de Janeiro chegou a ter 24% da sua frota de veículo leve movido a GNV. 24%, um quarto da frota de veículos do nosso estado. A média nacional, 2%. Então o que eu falo é o seguinte, cara, não precisa ser igual ao Rio de Janeiro, mas se a gente sai de 2% para, vamos dizer, 10%, é um número razoável, estou falando de multiplicar por 5 a utilização de gás nos veículos leves. Seria um negócio extraordinário. Isso depende de dois fatores. Primeiro, mais importante, a competitividade do gás, e aí essa discussão toda de preço do gás, molécula, enfim, tem toda uma discussão que depende fundamentalmente de uma lei que ainda não inventaram uma outra melhor, que é a lei da oferta e da procura, né? Então não tem jeito. A gente tem que ter mais oferta, a gente tem que ter mais empresas produzindo e disponibilizando esse gás para que esse gás seja mais competitivo. Na canetada, eu acho que não vai, minha visão. Né? E isso está acontecendo. Então no Nordeste tem vários estados hoje que as companhias distribuidoras de gás, o fornecimento, na sua maior parte, vem de companhias privadas que não são a Petrobras. Né? Então isso já é uma realidade. No Rio de Janeiro hoje a gente ainda não tem essa situação, mas é uma coisa que tem uma tendência forte para mudar. Então esse é um ponto. Né? O segundo ponto é a infraestrutura. O Rio de Janeiro, como você falou, ele foi uma das primeiras cidades do mundo a ter rede de gás canalizado. Isso eu estou falando na época de Dom Pedro, cara, um negócio assim, século XIX.
Então o Rio de Janeiro saiu muito na frente, acabou perdendo muito espaço, mas o Rio de Janeiro ainda tem hoje uma capilaridade invejável em termos de atendimento da rede de gás canalizado. A gente tem que aproveitar essa infraestrutura maravilhosa que a gente tem. Hoje a gente aproveita muito pouco. Então existe uma oportunidade de crescimento. E aí, claro, quando se fala de Brasil e interiorização do gás, as companhias hoje estão investindo nessa interiorização. O gás hoje, em grande parte, está disponível apenas nas capitais, ao longo da costa, mas tem vários projetos do Rio Grande do Sul ao Rio Grande do Norte, cara, e passando em Maranhão, enfim, cara, tem Pará, tem um projeto incrível, vários estados que têm projetos de expansão dessa malha. Então isso vai acontecer. Competitividade e expansão da malha. Isso vai acontecer. Ah, mas Gabriel, e o carro elétrico? Cara, o carro elétrico ele tem lá o seu nicho, mas enfim, é uma outra coisa, uma outra tecnologia, tem vantagens, desvantagens, uma outra discussão. Mas o gás ele tem espaço. Agora, a grande virada de chave, o que vai realmente mexer o ponteiro, é a adoção do gás no transporte pesado. Hoje você já consegue comprar um caminhão a gás, 100% de fábrica, não tem adaptação, não tem gambiarra, não tem nada. É um caminhão de fábrica, projetado, construído no Brasil, tecnologia brasileira, né? Vários fabricantes, tanto para aplicações de médio porte, como caminhões super pesados. Então, assim, é uma tecnologia que está dominada. E aproveita exatamente o mesmo gás que você abastece lá, o GNV, né? Que você vê o táxi, o Uber abastecendo, é exatamente a mesma coisa. Maravilha. Deixa eu mudar o foco aqui pouco da conversa, trazer o Marco para dentro do assunto. A gente já falou um pouco do gás, eu queria dar um foco agora no setor elétrico. E aí, já quando a gente fala para muitas pessoas com um público diferenciado, diversificado, toda vez que a gente fala da matriz do setor elétrico do Brasil, é uma matriz muito verde. Todo mundo fala assim, que o Brasil é muito verde, muito verde. Mas quando você fala do setor energético como um todo, isso aí, não é tão verde assim. Você trouxe aí como o combustível fóssil ainda é muito importante. No setor elétrico, não. A gente tem uma matriz muito verde, eólica e solar entraram muito forte. 2026, o que a gente vai ver no setor elétrico que vai chamar a atenção para todo mundo, do consumidor ao pequeno empresário e às grandes empresas? O que você acha que vai bater forte em 2026? Perfeito. Bom, te apresenta, por favor. Marco Vilela, eu tenho 28 anos no setor de energia, com uma passagem feliz pela Oi também, setor de telecom, mas também atuando como diretor de energia elétrica. E é muito interessante, né, o que o Gabriel aqui traz aqui para a gente, né? Concordo 100% com a colocação do Gabriel. Eu acho que quando a gente fala de transição energética, a gente vai mudar o mix da participação, mas a gente não vai ser substitutivas, como o Gabriel falou. A única que sumiu foi o óleo de baleia, né, ao longo do tempo, mas ainda bem. Tem que avançar, né? Ainda bem, mas eu acho que esse mix vai mudar, né? E pensando aqui no caso do Brasil, essa mudança do diesel para o gás natural é muito bem-vinda, né? Do ponto de vista da energia, a gente tem alguns desafios, né? Nós estamos falando de por que a gente está vivendo uma transição energética? Porque o planeta a temperatura média do planeta está cada vez maior, né? Então isso traz alguns desafios para a gente, né? A gente fazer a substituição dos combustíveis fósseis por não, vamos dizer assim, não fóssil, porque tem vários conceitos diferentes, então eu utilizo o conceito de não fóssil. E esse desafio, ele faz com que a gente tenha que repensar, né, um pouco de que a gente vai querer para o futuro do nosso país e da civilização como um todo. Vamos lá. No caso do transporte, que é um dos principais ofensores, a gente tem uma substituição muito oportuna para gás natural, mas como o Gabriel falou, nós temos o carro elétrico. Ponto. Isso é extremamente importante. A gente também vai viver uma transformação muito grande, porque a temperatura média do planeta está aumentando. Então, cada vez mais, nós vamos precisar de cargas que a gente denomina cargas de
de climatização, de conforto térmico. Então, quando a gente pensa numa carga de conforto térmico, nós estamos pensando em ar-condicionado. Aqui no Brasil, a gente utiliza ar-condicionado cada vez mais porque essa temperatura vai ser cada vez maior. Mas a nossa classe social, a gente pensa em ar-condicionado. Entretanto, tem uma classe social muito importante, uma participação muito importante no consumo brasileiro, que é a classe social menos favorecida, que ela precisa da climatização para sobreviver. Vou citar um exemplo. Na verdade, vou citar um estudo. A Fiocruz publicou um estudo junto com a Prefeitura do Rio de Janeiro, onde ela faz uma correlação das ondas de calor com mortes por conta do problema de calor. Em novembro de 2023, recentemente, onde nós tivemos a maior temperatura, onde morreu até uma menina num show que teve lá no Engenhão, nós tivemos uma temperatura elevadíssima, e não só um pico de temperatura, mas a manutenção dessa temperatura com algumas horas, né? Então a Prefeitura fez essa correlação com a Fiocruz e falou o seguinte: olha, quando ocorre esse tipo de situação, você tem um aumento das mortes no município /estado. Então, no município do Rio de Janeiro, essas mortes provocadas pelo calor se equiparou com as mortes na época da pandemia da Covid. Não. E quando a gente vai pensar quem foi, ou onde moram essas pessoas que faleceram? Elas moram na periferia. Uhum. Né? Essa periferia é exatamente onde falta mais energia. Onde a energia falta, a qualidade é ruim. Se você não tem energia, você não tem ar-condicionado. Caso a pessoa tenha ar-condicionado. Se você não tem ar-condicionado, você também não tem geladeira, que é uma das formas de você esfriar a temperatura do corpo. Se você não tem ar-condicionado e não tem geladeira, você pode apelar para o banho. Mas o banho você também não tem, porque a bomba não funciona. Então, quando a gente fala de o que nos espera em 2026, a gente pode falar temperaturas cada vez mais elevadas, demanda por energia elétrica cada vez maior. A gente está observando a eletrificação do consumo. E da economia como um todo. E da economia como um todo. E a gente está falando de saúde pública. Então, quando a gente olha para todos esses desafios, o que a gente espera para o ano de 2026? A gente espera que as redes sejam resilientes, ou seja, que quando a demanda por energia elétrica seja efetivamente apresentada, e ela se apresenta cada vez maior com relação à temperatura, quanto mais você tem calor, maior é o consumo de energia elétrica. Cargas da ONS mostram isso é no mundo inteiro. A gente precisa ter uma rede resiliente. Essa rede resiliente, ela requer investimentos, ela requer uma digitalização da rede, smart grid, para que você tenha ela cada vez mais smart, como o nome já diz, ou seja, que se faltar, a gente conseguir restabelecer essa energia o mais rápido possível. Então, eu vejo uma mudança efetiva do clima, das tempestades e do calor, forçando um consumo de energia cada vez maior, exigindo que as concessionárias tenham cada vez mais investimentos e inteligência dentro da operação dessa rede, e o regulador, por si só, garantindo o equilíbrio entre preço para o consumidor final ou tarifa e segurança também, o retorno do investimento para o acionista, que é o grande papel do regulador, é fazer esse equilíbrio. Então eu vejo grandes investimentos em rede, eu vejo muita digitalização, e eu vejo o papel do regulador muito importante para trazer esse equilíbrio entre qualidade e tarifa. Isso eu vejo como na parte mais estruturante. Do ponto de vista mais específico, a gente também espera para 2026, como foi aprovado agora no final do ano, a abertura do mercado livre para os consumidores de baixa tensão, onde eles vão poder escolher
de quem comprar energia. Eles vão continuar pagando o fio para a Light ou para a Enel, porque a distribuidora ela é responsável por transportar essa energia. A gente não vai sair da porta de casa e encontrar um poste da Enel e um poste da Light, uma rede da Enel e uma rede da Light. Vai ser a rede da Light para quem mora aqui no Rio de Janeiro. Então ela vai continuar pagando por esse transporte para a Light, mas o elétron, a energia, ele vai poder comprar de quem quiser. E o consumidor vai acabar recebendo duas faturas. Ao mesmo tempo que isso projeta uma possibilidade enorme de redução de custo para o consumidor, ele ao mesmo tempo vai forçar com que o consumidor ele comece a lidar com conceitos que ele não lidava antes. Então é preciso que distribuidoras e reguladores comuniquem muito bem essa mudança para o consumidor. Caso contrário, o que teoricamente seria uma redução pode vir a ser um aumento de custo para o orçamento familiar desse consumidor. Então eu vejo também um desafio muito grande na questão da comunicação, né? Porque a gente tem investimento na rede para torná-la resiliente, porque a gente está falando de problema de saúde pública, a gente está falando de tudo que está inerente aqui ao fornecimento de energia, a gente está falando de uma possibilidade de reduzir custo, mas se mal comunicada vai ter um aumento de custo. Então, o setor elétrico ele projeta grandes desafios para os próximos anos. 2026 vai ser um grande ano de grande desafio, e que, se mal trabalhado, efetivamente a gente vai ter problema, tanto na qualidade do fornecimento de energia, haja visto que a gente está passando por São Paulo recentemente, né, na última tempestade, e também com relação aos custos. Isso me preocupa bastante. Fontes renováveis, um crescimento extraordinário de fontes renováveis. A maioria delas cresceu através de um subsídio, que está presente até hoje na conta de energia. Ou seja, todos nós pagamos o subsídio de uma fonte renovável. Isso tem que acabar, até porque a fonte renovável que precisava de um subsídio, hoje ela não precisa mais. Hoje o LCOE, que é o custo de produção de energia solar, ele está extremamente competitivo, ele não precisa mais de subsídio. Então isso de alguma forma tem que ser retirado da fatura de energia dos consumidores. Então eu vejo, mesmo sem subsídio, um grande crescimento ainda das renováveis. Eu acho que continuarão crescendo, como projeta inclusive a Agência Internacional de Energia, que projeta um crescimento grande ainda de renováveis, não só no Brasil, mas no mundo todo, o crescimento do gás, do biogás, do gás natural e do biogás, também um crescimento bastante importante. Então, assim, eu vejo que as renováveis continuarão crescendo muito, e vejo, por último, que já está acontecendo uma mudança da cultura do consumidor, né? Como eu falei, daquela questão da comunicação. O consumidor, antigamente, ele consumia energia, pagava a sua conta de energia e tudo bem. Hoje o consumidor, ele vai poder, hoje não, mas daqui a pouco ele vai poder escolher de quem ele vai comprar energia. Ele pode escolher se ele vai comprar ou se vai produzir sua própria energia, a gente está falando da geração distribuída. Ele pode, numa decisão, armazenar sua própria energia. Então, existe uma série de mudanças que esse consumidor está sofrendo, e se as empresas não se adaptarem a essa nova realidade, e se a regulação não se adaptar à nova realidade desse novo consumidor, que tem exigências totalmente diferentes do consumidor do passado, a gente pode ser que tenhamos algum tipo de ruídos nesse mercado brasileiro. De uma forma geral, eu acho que eu sou muito otimista com relação ao futuro. Embora a gente haja que a gente precisa no setor elétrico ainda de uma mudança muito grande na governança do setor, né, a influência do Congresso com relação às leis, que a ANEEL tem que regulamentar, o posicionamento do Ministério de Minas e Energia, a empresa de pesquisa energética. Então é preciso fazer um freio de arrumação para ordenar essa organização de quem faz o que e quando, para que a gente possa ter realmente um crescimento, que projeta-se um crescimento muito grande do consumo de energia, mas de uma forma ordenada, sustentável e que tenha um preço adequado para o consumidor.
não só um preço adequado, como uma prestação de serviço também. Impressionante, né? E aí você vê a questão de resiliência do setor elétrico como um todo, o papel também do gás natural entrando, substituindo as antigas termoelétricas para serem acionadas por gás, quando realmente você precisa do pico, e as energias solar e eólica você não pode ter uma dependência tão grande, então é quando entram as termoelétricas. A gente está terminando aqui, eu queria pegar 2 pontos aqui que vocês colocaram para você, Gabriel. O desafio de veículos leves, e o Brasil especialmente, ele tem o etanol, a gente tem o veículo elétrico que está chegando, tem gás que está crescendo, então eu queria que você falasse um pouco assim, como é que a gente está avançando em corredores entre grandes centros para que a frota de carros pesados, de veículos pesados, possa ser abastecida pelo gás. E Marco, para você, eu queria que você falasse, a gente está uma semana após o evento em São Paulo, e eu não olhei, mas com certeza ainda deve ter muita gente sem luz uma semana depois. Então, os eventos climáticos já são realidade. E se é uma coisa que a gente pode esperar para 26, é uma tendência para 26, é que a gente vai ser surpreendido novamente por algum evento grande. Como é que a gente se prepara para isso? A gente, como um país, pensando em todo o impacto quando falta energia. Você foi certeiro aqui, a energia é vida. Você tem já uma correlação com estudo, com dados, mostrando que quando falta energia, ou quando tem um pico de calor e a energia não consegue ser levada para todo mundo aonde precisa e quando é necessário, você tem impactos. Aí você tem demais impactos na economia, de geladeira com vacinas que vão embora, enfim. Então eu queria deixar essas 2 perguntas: transportes pesados com gás e eventos climáticos de 26. Por favor. Cara, olha só que loucura, né? Porque eu estava escutando aqui o Marco falando e pensando, né? Basicamente o que ele está trazendo aqui é o famoso trilema da transição energética, né? Ou seja, a gente tem um problema. Transição energética, tá bom, como é que a gente faz isso? E a gente tem 3 problemas para resolver. Que é a questão da descarbonização, ok, acho que isso aí todo mundo já entendeu. Mas tem outros 2 que talvez as pessoas não se liguem. Que é a questão da segurança energética. Não adianta a gente partir para soluções descarbonizadas, virar a chave, e aí falta luz, e aí falta combustível, e falta isso e falta aquilo, né? E não é só carregar o celular, é isso, cara, é a vacina, é a comida, é o transporte, a pessoa não consegue chegar no trabalho. Então, assim, né, é a climatização, né, a gente falando aqui, cara, de data center, que tem um consumo brutal de energia para climatização, e a gente está falando de sobrevivência, cara, de populações ali que, enfim, que estão mais vulneráveis. E a gente tem um terceiro item, que é o grande papel, né, do regulador, que é manter a acessibilidade dessa energia, né, em todas as suas formas. Então, a famosa modicidade tarifária, que é isso, uma tarifa que seja módica, que seja acessível à população. Como é que você conjuga esses 3 elementos, né? Aí, respondendo a tua pergunta, acho que no veículo leve, sim, acho que é mais claro, a gente tem essas várias opções, né? Tem o etanol, que é espetacular, tem o elétrico, que tem a sua aplicação, né? Tem o gás, que também tem a sua aplicação, quer dizer, tem várias opções, eu acho que isso é excelente. Hoje eu diria para você que falta um pouco de transparência para entendimento por conta do usuário das vantagens e das desvantagens dessas opções, né? É difícil você chega no supermercado, você tem lá, consegue comparar, né, a marca A com a marca B. Né? E os caras tentam escamotear, botam uma embalagem menor, botam um negócio que não é bem isso. Quer dizer, na energia hoje é muito confuso, não é claro, o consumidor não tem clareza na identificação exatamente de vantagens e desvantagens dessas opções. No pesado, eu acho que a coisa, por um lado, é mais fácil, porque, obviamente, estamos falando de empresas, então é mais fácil você fazer a conta e demonstrar ali, numa base comum, que é o poder calorífico, como é que se compara todas essas opções, então você consegue, por um lado, chegar, mas por outro lado, evidentemente, é uma coisa nova
que as empresas estão correndo atrás. Mas o elétrico ainda não se faz presente para... assim, aí eu sou suspeito, né, para falar, mas assim, na verdade, não existe uma opção hoje real e prática, efetiva, para a eletrificação de transporte pesado. Né, o Elon Musk diz que o dinheiro transforma qualquer coisa em realidade. Mas ele está há 10 anos brigando com um caminhão elétrico e ele não consegue lançar. Né? Então, assim, não existe, né, gente? Vamos falar a verdade, não existe uma solução que seja prática. Uma pequena van de entrega e tal, ok. Mas o transporte pesado não tem como, porque você tem 1/3 do peso do caminhão, são as baterias. Você não pode fazer um frete com 1/3 de carga útil a menos, simplesmente a conta não fecha. Então isso aí, cara, tá fora. Então eu acho que existe essa infraestrutura, você perguntou dos corredores, né, que são os postos preparados para o abastecimento de caminhões, não é qualquer posto de GNV que você chega com um caminhão, da mesma forma que você não chega com um caminhão no posto aqui da cidade para abastecer de diesel. Quer dizer, aquela bomba de diesel ali para abastecer o SUV, ela é uma coisa. Na estrada, o posto de diesel para caminhão, ele tem uma infraestrutura diferente. No gás é a mesma coisa, mas é uma tecnologia que está disponível e você pode aproveitar a infraestrutura. Então é uma coisa que está acontecendo, todos os estados têm os seus programas de corredores sustentáveis. Existe um projeto do governo federal, mas esse projeto ainda está em desenvolvimento, está em gestação. É um projeto que eu diria tem que sair, porque isso aí começou antes da pandemia, então tem anos já que a gente está trabalhando nesse negócio, está pronto. Eu acho que tem que botar esse bloco na rua para realmente a coisa ganhar uma visibilidade maior. Mas eu te garanto, está acontecendo. Boa. E na questão da transição energética, né, na resiliência, nas mudanças climáticas, né, pegando o exemplo de São Paulo, né, quando a gente tem uma tempestade com vento de 100 km, 105 km, não importa, esse vento não derruba poste, mas ele derruba árvore. Aí vem a discussão de quem é responsabilidade pela árvore, se ela é da prefeitura ou da distribuidora. Então ela é da prefeitura até que esta árvore esteja a mais ou menos 1,5 metro da rede da distribuidora. Se passar dessa distância, ela já é a responsabilidade da distribuidora. Então o que a gente já vislumbra aqui? Um gap regulatório aqui, um equacionamento de uma governança do quem faz o quê. O primeiro ponto. Poderia, aqui, não estou dando a solução, longe de mim, porque é uma solução complexa, mas fala assim, olha, normatizar o seguinte, olha, toda árvore que está embaixo de uma rede é de responsabilidade da distribuidora do início ao fim. E a árvore que está fora, não está debaixo da rede, é de responsabilidade da prefeitura. Aí tem regras, não pode mais plantar árvore debaixo de uma rede, e efetivamente para que o problema não cresça, é preciso colocar essa poda na tarifa da distribuidora, enfim, tem toda uma questão. Ah, mas a tarifa vai ficar mais cara, porque eu vou botar poda no custo da distribuidora e vai ficar mais caro. Mas muito mais caro ficar 5 dias sem energia. É isso aí. Então, é uma questão que a gente tem que começar a discutir. Rede subterrânea. Rede subterrânea é muito mais caro. De 8 a 10 vezes o preço de uma rede aérea. Sim, de fato é. Mas é muito mais caro você ter uma perda de faturamento lá em São Paulo estimado de cerca de 50 milhões de dias, não é isso? No total, eles estão estimando alguma coisa em torno de 1,5 bi nesses 5 dias. Então, quando você começa a ponderar, e aí quando você tem uma rede subterrânea, você não tem mais o custo das podas, você reduz um pouco do custo da operação e manutenção, enfim, você tem que começar a ser mais criativo, e aí entra o papel do regulador. Né? O papel do regulador ali, ele é fundamental para tentar dar um pouco de ordem, ou seja, para onde nós temos que seguir. O que não dá é para ignorar as mudanças climáticas. Né? Isso é uma realidade que todo mundo chegou. Tem gente que acredita muito, tem gente que acredita pouco, mas todo mundo acredita. Então, assim, as mudanças climáticas estão aí, a gente precisa trabalhar de uma forma muito séria, porque ele vai, além dos prejuízos econômicos e financeiros, eles também vão em prejuízos da sociedade. E aí a gente está falando, inclusive, de efetivamente saúde pública. Né? Então, a gente precisa encarar esse problema de frente. Então, tem que sentar
as prefeituras, tem que sentar os reguladores, os estados, os municípios, o governo federal e tentar equacionar isso de alguma forma. O que não dá é para toda tempestade ser esse jogo de empurra, que essa responsabilidade é minha, sua, define quem faz o que, é uma governança e vamos para frente. E a gente está vendo o pessoal falando muito de São Paulo, São Paulo, São Paulo, mas cara, basta retroagir um pouco, você vai ver que foi no Sul, recentemente teve em Minas Gerais, também já teve. Então, assim, é a realidade para todo mundo e alguns vão sofrer mais ou menos. São Paulo, por sorte ou por azar, tem sofrido bastante. E quem sofre, Castro, desculpa, e quem sofre é sempre a população menos favorecida. Com certeza. Porque a população mais favorecida pega um hotel em algum local que tem energia, transfere seus alimentos, você tem renda para poder comprar ele novamente. A população menos favorecida não. Ela vai sofrer os impactos da questão do calor excessivo, vai sofrer problema no orçamento. Então, assim, a gente precisa começar a olhar de uma forma muito mais... E você mencionou as alternativas de você produzir sua própria energia, de você ter uma fonte de armazenamento. De novo, você está falando de classes mais favorecidas que têm acesso. Exato. E de novo, vai sobrando cada vez mais o problema para a classe menos favorecida, que é quem sofre de verdade e, no fundo, é a maioria da população. Então, o papel da agente reguladora é fundamental. E dentro da triangulação que você colocou, Gabriel, a agência também tem que olhar para o lado da sustentabilidade do negócio. Claro. Né? Não adianta você impor gastos de poda, gastos de colocar uma rede subterrânea e achar que isso não vai cair na conta da tarifa. A conta alguém paga por essa conta. Então é um equilíbrio muito difícil de fazer. Mas aí eu acho que a gente já passou um pouco depois de 26 para 27 e 28. Eu queria mais uma vez agradecer. Obrigado, Castro. Duas pessoas que conhecem um pouquinho só do setor, né? Só aqui deve ter 50 anos de conhecimento do setor. Obrigado por todo mundo estar aqui com a gente nessa última conversa do Energy Talks. Ano que vem a gente tem outros temas quentes. Estamos aí. Obrigado, gente. Valeu, Castro.